Programa Especial Porto de Santos. Patrocínio Impact Brasil Services. Otimize seus processos. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Entre cargas que vão e vêm, o Porto de Santos é responsável por 28% do comércio exterior do Brasil, conectando o país a mercados globais e impulsionando o escoamento de produtos industriais e agrícolas. E nesse programa especial, embarcaremos em uma jornada nesse gigante, conhecendo o porto de um novo ângulo, com seus armazéns, terminais, áreas de atracação e muito mais. Nosso passeio pelo Porto de Santos começa por aqui. E o Bruno Orlandi, que é secretário de Assuntos Portuários e Emprego de Santos, vai nos acompanhar. Eu queria saber o que a gente vai ver durante o passeio. Nosso objetivo é fazer uma visita ao canal do Porto de Santos, conhecer as instalações portuárias, os terminais, mostrar como que essa mercadoria é embarcada, é exportada para outros países e mostrar para as pessoas o Porto de Santos através de um outro ângulo. Legal, vamos lá então? Bora! Nossa primeira parada é no trecho conhecido como Alemoa. A gente está bem no comecinho do porto, digamos assim, Bruno? Exatamente, Fernando. A gente está aqui na parte final do canal, para falar a verdade. Obviamente ainda tem um pouquinho mais profundo, mas aqui ao lado a gente já tem a Alemoa. A Alemoa, que todo mundo conhece por ser um coração retroportuário da cidade, muitos terminais, muitas transportadoras, mas também, pro lado de cá do mar, a gente tem os piers de atracação. E nesse caso específico, a atracação de terminais líquidos. Inclusive, existe nesse momento já um processo de ampliação da embarcação aqui. Vai aumentar um pier para que a gente possa aumentar a capacidade e eficiência no local. Como é que essas cargas chegam aqui? Como é que elas são colocadas em navios? Para onde elas vão? Conta essa operação para gente. Vamos lá. Você tem toda a parte do outro lado, que geralmente vem ou via duto, ou via caminhão, ou via trem, a depender um pouco da operação de cada empresa. Quando isso chega, fica armazenado nesses tanques gigantes, que vocês podem ver ao fundo. Depois disso, isso é passado para o navio, via de regra por dutos, e esse navio, após com a mercadoria, com a carga colocada, ele sai daqui com destino aos mais diversos lugares do mundo. Do lado de cá, a gente tem a questão do gás. Exatamente. Né? Esse terminal de gás é um terminal novo aqui no Porto de Santos. Foi feito também com muita especificidade, com muita segurança, um trabalho oriundo aí de muito investimento. E hoje, com essa estrutura, a capacidade do Estado de São Paulo é de dobrar a produção de gás. Ou seja, é uma introdução muito importante para o Estado de São Paulo quando a gente pensa que gás como esse é utilizado na indústria, nas residências e em tantas outras localidades que a gente precisa para o desenvolvimento econômico. A gente andou agora alguns metros nessa direção para mostrar esse terminal aqui. Ele é muito importante. Conta pra gente o que estamos mostrando. Esse terminal é importantíssimo, é um dos terminais de containers aqui do Porto de Santos. Nós temos 3 com essa capacidade, né? Ou seja, receber muita carga. Container é a carga com maior valor agregado. Ou seja, é onde você tem mais investimento, mais recursos, faz girar mais economia, tem mais emprego na cidade. Então hoje, terminal de container como esse, somado aqui no Porto de Santos, tem movimentado na economia, só no último ano, mais de 5 milhões de teus. O que esses containers transportam? De tudo. Nós estamos falando de bebida, nós estamos falando de sapato, vestuário, alimentos muitas vezes. O container ele foi utilizado e criado para justamente poder uniformizar a forma do transporte. E aí você consegue colocar dentro do container, através de pallets muitas vezes, a organização do que vai dentro. Hoje a gente abre o celular, escolhe lá uma carga, vamos supor, uma roupa. É por aqui que chega? É assim? É dessa forma? O Porto de Santos hoje é o maior porto do Hemisfério Sul, o maior equipamento logístico que existe. Hoje, mais de 50% do mercado do estado de São Paulo vem pelo Porto de Santos. Então, a gente pode dizer que, na maioria dos casos, sim, a mercadoria foi desembarcada aqui no nosso porto. Bruno, onde a gente está agora? A gente tá navegando aqui pelo canal do Porto, né? Chegando num lugar novo, que aqui a gente repara que tem menos movimentação. Por quê? Vamos lá. Aqui é o famoso Tecon 10, Fernando.
Essa estrutura é onde o cais público atua hoje, então a gente tem muito emprego gerado aqui, o cais público faz um belo trabalho, mas houve recentemente uma determinação do TCU, da ANTAQ, para que essa área seja licitada, um novo arrendamento local, que eles falam que seria um mega terminal de contêineres. A gente sabe do investimento, a gente sabe da importância, vai gerar emprego, vai desenvolver economia, mas enquanto cidade, o prefeito Rogério Santos tem sido muito categórico em relação a isso, a gente precisa ter o cuidado de ver os acessos, por onde que esse acesso rodoviário vai acontecer, há necessidade de um segundo acesso ao porto antes dessa operação ser iniciada, para onde irá o cais público, esses empregos não podem sair da cidade, a gente tem muita gente que depende do cais público, muitas empresas, inclusive, que empregam demais. Então, essas preocupações existem, estão à mesa, a gente vai acompanhar de perto todos os enrolados desses fatos para que a cidade não tenha nenhum prejuízo, muito pelo contrário, ela possa contribuir com o desenvolvimento econômico, mas mantendo a qualidade e a dignidade para todos os cidadãos. Essa área que a gente tá, que faz um V aqui, existem novos planos para essa área, né? Conta pra gente aí essa questão dos navios de cruzeiro. Exato. Hoje a gente tem um terminal de passageiros que foi muito importante durante todo esse período, muito bem colocado, mas a gente precisa avançar. E hoje um terminal de passageiros aqui na área do Valongo, na região da central da cidade, faz muito mais sentido. O objetivo é criar um pier de atracação estendido, onde você tenha 2 navios do lado de cá e um navio do outro lado. Se esse desenho for seguido, a perspectiva é de ter um terminal à altura, onde a pessoa pode embarcar através de finger ou subir direto do pier, ou seja, com muito mais cuidado, com muito mais tranquilidade, um momento muito mais adequado para receber o nosso turista. Aqui do nosso lado esquerdo, a gente consegue ver os primeiros armazéns do Porto de Santos. Mais de um século atrás eles foram construídos, hoje estão em ruínas, mas estão prestes a ser recuperados. E aí vão ficar como esses aqui que estão atrás da gente, que já foram recuperados. Bruno, conta pra gente esse projeto, como é que é isso? A prefeitura fez um belo trabalho junto com a autoridade portuária, essa área que era uma área toda federal. Na época, o ministro Márcio França fez a cessão para o município de Santos. Foi um trabalho árduo do deputado Paulo Alexandre Barbosa, do prefeito Rogério Santos, para que houvesse essa cessão. Conseguimos e aí então a prefeitura pôde investir. Conseguimos contrapartidas sociais com empresas portuárias e a primeira fase do Parque Valongo é essa que todo mundo pode ver. Ela estava como era isso aqui antes e já ficou totalmente modernizado. A segunda fase é a parte de cá. É o outro momento para revitalizar os outros 3 armazéns para que eles fiquem da mesma forma que esse. Totalmente remodelados, totalmente estruturados, gerando emprego, movimentando a economia e fazendo, possivelmente, dentro do nosso planejamento, um link direto com o futuro terminal de passageiros. Ou seja, a gente faz uma ligação com o centro histórico, uma das etapas da revitalização do nosso centro, fazendo ligação com prédios como a Bolsa do Café, a Prefeitura de Santos e todos os outros aqui na região que fazem parte desse contexto. A gente acabou de passar por um terminal de celulose, terminal de açúcar, que também representam muito da movimentação do Porto de Santos. Isso, celulose tem crescido absurdamente. O Brasil hoje é um grande celeiro de exportação de celulose, grandes empresas instaladas aqui em Santos, inclusive nos últimos anos. E o açúcar é o commodity que a gente mais exportou no ano passado, ou seja, 2 grandes referências do comércio exterior brasileiro. Agora tem mais uma coisa interessante, né? A gente está aqui navegando. O que vai ter aqui embaixo, Bruno? Conta pra gente. Chegando aqui vai ser exatamente o túnel Santos-Guarujá. Ou seja, um projeto de mais de um século que tem muito no ideário santista, no sonho do santista e que agora está se tornando realidade. É logicamente um investimento de grande monta, estamos falando de 6 bilhões de reais e num porto que não pode parar. Então, essa forma de construção do túnel é um formato diferente, já testado na Europa, consagrado, mas ele vai sendo feito aos poucos, em área isolada, depois ele vai submergindo cada uma dessas partes, juntam todas, fecham e depois abrem internamente o túnel para ele funcionar. E o nosso túnel com previsão do VLT, perspectiva que possa passar o VLT dentro do túnel e também, e aí, Fernando, fazendo um paralelo com o terminal de cruzeiros. Os nossos navios têm crescido cada vez mais para cima. E existe uma coisa chamada calado aéreo, que é a altura do navio tem que passar por todo o espaço, aquele calado tem que ser respeitado. E aqui a gente tem um linhão de luz, para quem não conhece, com determinada altura.
e a gente já está chegando no limite dos novos navios de cruzeiros. O que significa isso? Previsão de instalação toda essa parte elétrica, fiação, dentro do túnel Santos Guarujá, também liberando o calado aéreo para qualquer navio que venha entrar aqui, em especial se dirigindo ao novo terminal de passageiros. A gente está num ponto agora que é chamado de corredor de exportação. O que sai por aqui, secretário? Aqui são os grãos do nosso porto que são exportados por todo mundo. Eu estou falando de milho, de soja, farelo de soja. Este material chega aqui da produção de todo o país, de todo o estado de São Paulo e outros estados, são colocados, armazenados e depois embarcados no navio com destino a inúmeros países do mundo. A gente vê muita movimentação de caminhão, mas não é só caminhão que traz as coisas para o porto para serem exportadas, né? Não, hoje, inclusive, aqui eles têm crescido muito com linhas férreas. A ferrovia tem trazido muito grão, inclusive investimento recente que a autoridade portuária conseguiu triangular aqui no Porto de Santos, que é a criação de uma pera ferroviária para facilitar o retorno do trem, que pode vir com os grãos do interior de São Paulo e voltar, por exemplo, com uma carga de retorno, um fertilizante. Então, tudo isso otimiza o trabalho, traz eficiência e, obviamente, o melhor preço, e preço é competitividade no exterior. Secretário, a gente já falou dos projetos para navios de cruzeiros, Porto Valongo, falamos de terminal de contêineres novo. Qual é o futuro do porto, além disso tudo que a gente já citou? É continuar crescendo. Hoje a gente tem visto muito investimento chegar no Porto de Santos, novas áreas arrendadas, novas oportunidades, a dragagem aqui do canal aquaviário, um contrato novo com manutenção, com aprofundamento, que é fundamental para o crescimento do porto. Mas um aspecto tem que ser considerado e foi anunciado recentemente, que é a nova ligação Planalto-Baixada, ou seja, a Nova Imigrantes. Essa ligação vai trazer muito mais fluidez, aumentar a capacidade do porto. Só para veículos comerciais, caminhões, vai aumentar em 145%. E isso é absolutamente necessário. Se a gente quer desenvolvimento econômico, a gente tem que investir em infraestrutura. E o governador Tarcísio tem sido muito feliz nesse aspecto, fez um anúncio recentemente, nós vamos acompanhar um pedido da cidade de Santos, do prefeito, para que a gente possa, de fato, ter o quanto antes essa nova ligação e proporcionar o crescimento do porto e qualidade de vida para o santista. Estamos de volta com um programa especial em comemoração ao aniversário do Porto de Santos. Neste bloco, vamos entender a dinâmica operacional de um terminal. Conheceremos histórias emocionantes e descobriremos as tecnologias inovadoras que impulsionam suas operações. A Evelyn trabalha há mais de 14 anos num terminal de cargas no Porto de Santos e conhece muito bem o funcionamento. Evelyn, como é que é um terminal de cargas? Dá detalhes pra gente. Basicamente, um terminal de carga, ele é a porta de entrada e saída do Brasil, vamos dizer assim, no nosso caso aqui no Tecon Santos. Então, tudo que é exportado e importado passa por aqui. Então, a gente tem a sensibilidade aqui do comércio exterior todos os dias na nossa rotina. Basicamente, essa é a característica do terminal de carga. Que tipo de carga passa por aqui, especificamente no seu? Aqui no Tecon Santos são cargas containerizadas, mas também anexo ao Tecon Santos a gente tem o nosso terminal de veículos, onde tem o embarque e descarga de veículos leves, né, que são carros, máquinas agrícolas, ônibus. Mas basicamente no Tecon Santos, tudo que você possa imaginar que possa caber dentro de um container é possível ser movimentado. Agora, como é que é trabalhar no Porto de Santos? A gente falou que você começou há 14 anos. Imagino que você tenha começado mais de baixo, né? Como é que é trabalhar no Porto? Como é que são as oportunidades no Porto de Santos? Eu comecei num processo de estágio aqui dentro da própria Santos Brasil. E aí eu já me apaixonei pelos processos operacionais, então comecei rodando turno dentro da operação. Sou formada em Ciências Econômicas, então o planejamento operacional basicamente ele cuida de toda a parte que é relacionada à capacidade de um terminal, do que como eu consigo atender a demanda do que vem para um terminal. Então aqui a gente basicamente avalia toda a programação de navios, tudo que a gente tem para receber, como é que a gente vai armazenar isso dentro dos nossos pátios e automaticamente como é que a gente cria uma sequência lógica de embarque ou de descarga que a gente evite gargalos ou conflitos dentro das operações. Agora, para juntar tudo isso, vamos falar de novas tecnologias. Isso é uma preocupação permanente. A Santos Brasil ela é pioneira na tecnologia embarcada dos RTGs elétricos com operação à distância, operação remota, né? Então vamos lá.
Os RTGs, eles são como se fossem guindastes, grandes guindastes sobre rodas. E algumas pessoas chamam também de transtainer sobre rodas. Eles atuam nos pátios de portainers mais eficazes e eficientes do mundo inteiro. Muito mais humana, tem a questão da eficiência, porque o profissional ele se sente mais confortável, né? Então ele consegue entregar uma performance muito maior e de muito mais qualidade também. A gente está agora numa sala que é pioneira no Brasil. O Jairson vai explicar para a gente como funciona e o que vocês fazem aqui. Aqui a gente está na sala do RTG remoto, né? A gente trabalha aqui através de câmeras, né? Aqui, como você pode ver aqui, eu estou tendo a visão de todas as câmeras aqui, diferente do que trabalhar lá no tripulado, né? Porque lá no tripulado, além de eu estar tendo a visão, lá a gente tem que subir 120 degraus, né? Trabalha sozinho lá, a gente fica sozinho na cabine. E lá a gente trabalha olhando para baixo, né? A gente tem o piso lá de vidro, onde a gente faz as operações tendo que olhar para baixo, né? Uma postura que é meio incômoda. E aqui no remoto, não. Aqui no remoto a gente tem essa visão aqui frontal de todas as câmeras. Inclusive a nossa visão aqui ela é muito melhor do que lá no tripulado. Por quê? Porque as 23 câmeras posicionadas no RTG remoto, elas são estratégicas, né? Então eu posso dar zoom, eu posso movimentar, então eu tenho uma visão muito mais completa do que lá. Então aqui a gente ganhou muito em segurança, né? Precisão e agilidade. Então melhorou muito, né? Foi uma evolução muito grande aí que a gente está acompanhando essa inovação aí. Agora, para aprender a operar tudo isso, vocês fizeram um curso, vocês se prepararam, porque houve uma mudança muito grande, né? A gente passou por um treinamento, teve um treinamento com a equipe da ZPMC, o pessoal da informática, e fomos desenvolvendo o treinamento, fomos aprendendo de tudo, como é que funcionava, os sensores, quais eram as falhas que davam, como é que a gente conseguia resetar essas falhas. Então a gente aprendeu tudo sobre o RTG e depois a gente passou para os demais, foi passando para os demais, né? A Samantha começou a trabalhar no Porto de Santos aos 21 anos, antes mesmo de terminar a faculdade. Isso lá em 2011. E desde então, ela vem crescendo na profissão. Samantha, como é que foi essa sua entrada? Conta pra gente. Então, trabalhar no Porto de Santos sempre foi uma vontade para mim. Meu pai trabalhou também no Porto, então eu sempre ficava encantada com os navios quando eles passavam pelo canal do Porto, né? Principalmente das travessias Santos e Guarujá. E aí eu vim no programa de estágio aqui na Santos Brasil, fui efetivada e construí uma carreira. Fiquei 9 anos como planejadora de pátio. Depois eu saí do turno para participar da implementação do novo sistema do terminal, que faz todas essas atividades de cais, pátio, recebimento de caminhões externos, que a gente chama de gate. E após isso, eu estou na atividade de especialista de planejamento operacional. Agora, você me falou que sempre que você tinha uma oportunidade, você estudava para se qualificar e conseguir um novo patamar dentro da empresa. Como é que é essa história? É mesmo. Sempre quando eu tinha uma oportunidade, tanto dentro da empresa quanto fora, eu parava para estudar. Pegava, estudava o manual do sistema. O inglês é uma coisa muito importante porque o porto é global, né? Entrada e saída de mercadorias de qualquer país. Então é uma coisa que vai puxando a outra, né? Você vai construindo uma carreira robusta, vai estudando bastante e com certeza você vai tendo o retorno daquilo, né? Agora, você me falou que o seu pai trabalhou aqui, que para você era um sonho. O que é o Porto de Santos para você, que já está aí agora fazendo 14 anos, né? Sim, é grandioso, né? Mas a gente tem um mundo lá fora, né? Então a gente tem automatizações fora que um dia com certeza vão vir para cá. Eu não sonhava 10 anos atrás que a gente teria RTGs elétricos com pessoas operando em pé. Então são essas oportunidades e tecnologia cada vez mais forte, imersa no porto, que é encantador, né? Parabéns a toda a comunidade portuária. Na verdade, quem deve comemorar são os operadores, os funcionários, toda a família portuária, 133 anos de história. Um porto que deverá atender o gráfico crescente de movimentação de todas as cargas. A principal janela do país deverá se apresentar à altura, de forma adequada, para que atenda o potencial
de crescimento do nosso agro e principalmente da importação dos produtos industrializados, conectado com 200 países, 600 locais de destino. Então, parabéns a toda a comunidade portuária pelo aniversário do maior complexo de infraestrutura de logística do país. Chegamos ao fim do nosso passeio e, ao navegar por estas águas, percebemos que o Porto de Santos é muito mais que uma porta de entrada e saída de mercadorias. Ele representa força, conexão e desenvolvimento. Cada navio que chega e cada carga que parte levam histórias, empregos e oportunidades, impulsionando o progresso do país. Mais do que um porto, é uma especialização essencial que mantém o Brasil conectado ao mundo. Parabéns, Porto de Santos, pelos seus 133 anos de conquistas. Programa Especial Porto de Santos. Patrocínio Impact Brasil Services. Otimize seus processos. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil.